pastora Arlete iniciar a oração para nós, por favor. Pai amado, Pai querido, Deus de glória, nós te louvamos, nós te adoramos, engrandecemos o teu santo nome. Só o Senhor é Deus, o Senhor é o único Pai, fora de ti não há outro Deus. Pai querido e amado, te agradecemos por este momento, te agradecemos pelo dia que tivemos, pelo alimento que o Senhor supriu a cada um, pela saúde, pela vida, Senhor, meu Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor proveu em nossas vidas pelo dia de hoje. Aqueles que saíram para o trabalho e voltaram para os seus lares, nós te agradecemos, Senhor. Pai querido e amado, te agradeço por esta noite, meu Deus, mais uma vez, Senhor, que nós estamos aqui nesta reunião, que estamos aqui neste encontro, meu Pai, porque é com a permissão do Senhor. Até aqui o Senhor nos guiou, nos ajudou, e nós temos a certeza que o Senhor nos guiará todos os dias das nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por esta noite. Abre a nossa mente, Senhor, dai-nos entendimento, sabedoria, Senhor, que nós possamos, meu Deus, aprender cada vez mais da Tua palavra. Papai, abençoe a presbítera, abençoe a pastora, Senhor, que eu não a conheço, mas o Senhor conhece. Abençoe as irmãs, Senhor, cada uma que estiverem nessa noite junto conosco. Obrigado, meu Deus, te agradeço. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Amém e amém. Amém? Fica à vontade, pastora. Amém, irmã. Prazer estar aqui com vocês, nessa noite. Sejam bem-vindas aqui. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar conosco, vai falar o nosso coração nessa noite, A palavra que eu trouxe, eu perguntei para a irmã se teria algum tema, Ela falou que é livre, Mas que vocês são grupos de Déboras, que despertaram para um chamado que Deus colocou no coração de vocês. E eu creio que, como Débora, a gente tem esse chamado de ser ali um agente de mudança na nossa casa, aonde a gente estiver. E eu estava orando hoje e pedindo a direção de Deus sobre que mensagem trazer, E algo que Deus tocou no meu coração está lá no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 13 do livro de Lucas. Você que tem a Bíblia aí, Lucas, capítulo 13, o versículo 10. Aonde fala sobre a cura de uma mulher enferma num sábado, Talvez a tradução seja um pouco diferente, mas o que nós vamos aprender aqui é sobre esta mulher que precisava de um milagre, precisava de uma cura. E aqui na palavra de Deus diz assim: num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada e sem poder endireitar-se, de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém, o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Então, irmãs, essa palavra, ela mexe muito comigo, porque ela fala de uma mulher. E aqui a Bíblia diz a cura de uma mulher enferma, não diz o nome dela. Como a gente falou aqui sobre Débora, a gente sabe o nome de Débora, que ela era uma juíza, foi alguém que Deus usou. Muitas vezes a gente, quando vai ler as escrituras, a gente sabe sobre a história da rainha Esther, e tá lá o nome dela, Esther, e antes era Radassa.
Sara era Sarai, né? E tantas outras mulheres de Deus que tem ali, Ruth, Noemi, tem o nome. Mas esta mulher não tem nem o nome dela, só diz que era uma mulher. A gente sabe que naquela época não era dado crédito às mulheres, né? E Jesus, ele fazia diferente. Ele sempre parava para ouvir a mulher. Ele parava para ouvir, ele parava para curar, ele parava para consolar, como ele fez. Diversas vezes a gente vê isso na palavra de Deus. Então, Jesus, ele é aquele que olha para nós de maneira diferente. Ele sabe aquilo que nós precisamos, ele entende o nosso coração e ele para, sim, para nos ouvir. Mesmo que nós, talvez para a sociedade ou para as pessoas ao nosso redor, não sejamos ninguém, né? Não, as pessoas não sabem nem o nosso nome, mas isso para ele não importa, porque ele sabe quem a gente é. Ele conhece a gente, ele conhece o nosso interior. E eu trouxe aqui algumas anotações que eu gosto sempre de anotar, que diz assim, foi num sábado que ela foi curada. É dia de descanso. O descanso tem o propósito de nos restaurar. É durante o descanso que a gente se reabastece, né? É como se a gente ligasse ali a nossa bateria no carregador e a gente se recarregasse as forças. É durante o descanso. No entanto, também é durante o descanso que a gente muitas vezes se afasta do nosso relacionamento com Deus. Porque a gente está descansando, está tudo bem, está tudo tranquilo, e aí muitas vezes a gente relaxa, e é nessa hora que o inimigo vem nos atacar. Por isso que é importante, mesmo sendo um sábado, como a Bíblia diz aqui, a gente está sempre buscando a presença de Deus, sempre ligado na palavra, em oração, com hinos, louvando, não cair no erro do descanso e não buscar, e não mais orar, e não mais ter o nosso momento de intimidade com Deus. Quando Deus vem para curar, como ele fez no caso dessa mulher, ele também vem para curar não só o nosso corpo. Imagina, essa mulher estava, a Bíblia diz, 18 anos que ela andava encurvada. Alguma vez, alguma de vocês aí já fez o teste de como que é andar encurvado? Já fizeram o teste? Né? Às vezes a gente não consegue ficar nem 5 minutos. Imagina 18 anos. 18 anos carregando aquele peso, né? Carregando a humilhação, porque as pessoas, com certeza, se até hoje as pessoas veem alguém encurvado, elas riem, elas apontam o dedo na rua, elas ficam cochichando. Imagina naquela época, que não era algo tão comum, né? Então, ela carregava com ela aquela situação de só olhar para o chão, só olhar para baixo. E a humilhação, a vergonha. Então, Jesus, quando ele vem para curar essa mulher, ele não vem apenas para curar o físico, mas ele vem para curar as emoções. E muitas vezes nós achamos assim, não, Jesus ele vai me curar dessa dor de estômago, dessa dor de cabeça, ele vai me curar desse problema na coluna, mas aquilo que eu sinto no meu íntimo, no meu coração, não, isso aí deixa Jesus, não precisa mexer nisso. Só que ele quer tocar, sim, nas nossas emoções, nas feridas causadas por uma paternidade ausente, por um casamento frustrado, por um filho que talvez não reconhece o valor de uma mãe, né? Pelo fato também de não conseguir muitas vezes ser uma mãe, isso frustra os sonhos de muitas mulheres. Isso, o Senhor ele vem para curar tanto no físico, mas ele também vem para curar as nossas emoções. Tudo aquilo que a gente carrega que nos coloca para baixo, na posição dessa mulher, de não conseguir olhar no olho da outra pessoa, porque a gente tem carregado esse fardo. Então, Jesus, quando ele vem para curar as nossas emoções. Tudo aquilo que nós muitas vezes guardamos só para nós e que ninguém sabe, ele vem para curar. Ele vem para salvar aquela menina lá de 3, 4 anos de idade que tem dentro de nós até hoje, talvez cheia de traumas, de feridas, ele vem
para curar. Por mais que as pessoas olhem e digam assim, não, mas ela é uma pessoa curada, ela está bem. Mas muitas vezes a pessoa que sofre com traumas, com lembranças, só ela sabe, né? Só ela sabe, porque ela guarda muito bem guardado dentro dela. Então o Senhor, ele é aquele que nos conhece. Mesmo que as pessoas não saibam o nosso nome, não saibam os nossos segredos mais ocultos, ele sabe. E ele vem para nos curar. Talvez, né, eu não conheço as irmãs que estão aqui conosco e as que vão assistir depois, talvez você tenha carregado isso, esses traumas, esses sentimentos do passado que não deixam nem você andar de cabeça erguida. Porque o diabo, nosso inimigo, ele é um acusador. Ele vem para acusar, ele vem trazer na tua mente, trazer à memória aquilo que te entristece tanto. E a palavra de Deus diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então fica essa luta, né? Essa luta. Eu preciso trazer à memória o que me traz esperança, mas eu só consigo trazer à memória as recordações, as humilhações do passado, de dor. E o Senhor, ele quer dizer para nós, como ele disse para essa mulher: mulher, tu estás livre. Né? Ele quer trazer para nós essa liberdade. Então, a gente precisa, sim, apresentar para ele, não como se fosse quando a gente vai no mercado, né? Escreve lá uma listinha de tudo que precisa e leva, para não esquecer, né? Aqui em casa é assim. E muitas vezes a gente acha que com Deus é assim, eu vou apresentar a minha listinha para Deus de tudo que eu preciso e Ele vai resolver para mim. E não é assim. A gente precisa se apresentar para Deus. Não apresentar os nossos pedidos, mas nós nos apresentar para Deus. Nós nos colocar diante dele e dizer, Senhor, eu estou aqui com o meu coração aberto. Eu preciso do Senhor. E tem coisas aqui dentro, Senhor, que eu não consigo resolver sozinha. E deixar que ele resolva. Na palavra de Deus aqui, no versículo 12, diz assim: ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Veja que fé, ela é mais que um fato, ela é uma ação. A gente precisa tomar uma atitude. Essa mulher, ela não estava fora do templo. Ela podia estar 18 anos sofrendo com aquilo, talvez 18 anos esperando um milagre, mas isso não impediu ela de ir na igreja, de ir no templo. Muitas vezes a gente, quando tem um problema, outro, ou uma oração que não é respondida, a nossa atitude é essa, de se afastar do templo, de se afastar do Senhor. E ele aqui, a Bíblia nos mostra que ela estava no lugar onde ia acontecer o milagre. Então, nós precisamos entender que nós temos que estar no lugar, no ambiente do milagre, porque senão a gente não vai ser encontrado por ele. A gente precisa, não adianta a gente dizer, eu tenho fé, mas fica em casa, né? Eu tenho fé, a minha fé tem que estar em ação. E aonde que a minha fé está em ação? No templo, dentro da casa do Pai. É lá que ele vai me encontrar. É óbvio que a palavra de Deus diz que nós temos que ter o nosso tempo no secreto, e no secreto ele também vai te encontrar, né? Quando você ali abrir o seu coração, derramar a sua alma diante dele. Mas a gente não pode jamais deixar de estar no lugar onde o milagre acontece. Então, colocar a nossa fé em ação. Quando se trata de fé, todos têm oportunidade. Deus pede somente a nós uma coisa: fé. No entanto, Satanás quer muitas vezes, irmãs, ele quer usar você contra você. Eu vejo que algumas estão anotando, e isso é uma coisa importante de anotar. Satanás quer usar você contra você. Por quê? Porque o inimigo, ele trabalha para que a gente se torne essa pessoa que é encurvada. Ele trabalha para colocar pesos em nós que o Senhor quer tirar. Então, ele trabalha e ele usa a gente mesmo contra a gente. De que maneira? Com pensamentos, com palavras, né? Com lembranças. Então, o inimigo, ele faz isso.
ele usa você contra você. Às vezes você está muito bem, aí de repente vem um pensamento lá de 15 anos atrás. Uma mágoa que alguém te feriu, uma palavra, né, uma traição, uma decepção. E aí começa tudo aquilo a doer. Você estava muito bem naquele dia, mas de repente começa tudo a piorar. Por quê? Porque o inimigo usa nós contra nós mesmos, muitas vezes, para nos abater. Então, nós precisamos usar a fé e mandar ele embora. Quando ele chegar com esse tipo de situação e pensamento, expulsar. E Jesus, ele chama essa mulher. A Bíblia diz no versículo 13, Lucas capítulo 13, versículo 13, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Veja que Jesus, ele fez o quê? Ele tocou nessa mulher. Ele tocou, ele impôs as mãos e tocou nessa mulher. E o Senhor, ele quer tocar em nós. Ele quer tocar no nosso coração. Se o problema está na nossa mente, ele vai tocar na nossa mente. Se o problema está no coração, ele vai tocar no coração. Mais do que tocar no corpo físico, ele toca aonde realmente existe o problema. O Senhor, ele vai tocar em você, ele vai tocar no seu íntimo, assim como ele tocou na vida dessa mulher. Então, eu quero dizer para você que, por mais que os problemas, as dificuldades, né, as circunstâncias façam com que você, muitas vezes, desanime, ou que você ande cabisbaixa, olhando para baixo, encurvada, como essa mulher. Quando nós temos um encontro com o Senhor, quando nós buscamos ter essa intimidade com Ele, Ele nos toca. Ele toca profundamente o nosso coração. E Ele arranca, Ele cura as feridas. Então, não há razão para que nós venhamos ser mulheres encurvadas, sobrecarregadas. Não há razão para que a gente ande se sentindo culpada. Não há razão para que a gente seja manipulada, né, pelo próprio inimigo. Mas nós precisamos entender que existe um Senhor que nos chama e que nos toca e que nos faz ser livres. Amém, irmãs? Nos faz ser livres. E aqui, o que eu acho muito interessante é o seguinte, no versículo 14, o chefe da sinagoga, né, aqui diz, né, no 13, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Então, ela foi curada. Mas havia ali um chefe da sinagoga que, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, há 6 dias que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Então, muitas vezes a gente tem que estar preparado para isso também. Diante do nosso milagre, ao invés das pessoas se alegrarem e comemorarem a nossa vitória, elas vão o quê? Criticar. Ao invés delas, nossa, que bênção, ela foi curada, olha, há 18 anos que a gente vê essa mulher na igreja, desse jeito, e hoje ela foi curada, glória a Deus. Não, houve a crítica. Ah, tantos dias para se curar, vai se curar logo hoje? Quer dizer, 18 anos que ela está esperando, ela que espere mais um dia. Então, nós temos que estar preparados para isso. No momento em que o milagre chegar, no momento em que você estiver sentindo a liberdade do Senhor, no momento que você estiver livre, se prepare para as críticas. Porque as pessoas, elas estão acostumadas a ver você cabisbaixa. Elas estão acostumadas a ver você durante 18 anos carregando o peso, a vergonha, né? Se sentindo o pó. E agora elas não vão ficar felizes de ver você bem, de ver que você não vai ser mais aquela mulher triste, aquela mulher angustiada, aquela mulher melindrosa que qualquer coisinha se ofende, aquela mulher que muitas vezes não olhava no olho do outro.
Quando eles veem uma atitude diferente, essa mulher tá diferente, né? Nossa, essa mulher, agora ela me olha no olho. Antes eu falava, ela já saía correndo. Agora ela tá aqui ainda. O que aconteceu? Deve estar aprontando. Deve ter abandonado a Cristo. E na verdade você teve um encontro com Cristo. Na verdade você foi tocada por Ele. E Ele te trouxe para a liberdade. Então, muitas vezes as pessoas, por não entender o milagre que você está vivendo, elas passam a criticar. Então, esteja preparada para isso. Essa mulher, ela não falou nada. Quando vierem as críticas, fique em silêncio. Não precisa você falar nada. Porque o Senhor Jesus é Ele que vai te defender. É Ele quem te justifica. Amém? A Bíblia diz aqui no versículo 15, porém o Senhor lhe respondeu, hipócritas. Então, ela não precisou falar nada. Quem que falou? Quem que defendeu ela? O próprio Senhor Jesus. Então, quando vierem as críticas, quando vierem as afrontas, o que realmente importa não é o que as pessoas dizem, mas é o que Deus diz sobre você. É o que Ele vai falar a teu respeito. É isso que vai fazer a diferença. Então, se eu e você aprendermos isso e conseguimos ficar calmas, conseguimos ficar tranquilas diante da afronta, diante da crítica, diante da tempestade, da dificuldade, conseguir louvar o Senhor sobre a pressão que as pessoas muitas vezes nos fazem, aí nós podemos receber de Deus um novo nome, porque nós aprendemos a louvá-lo em meio às circunstâncias. E a palavra de Deus, ela diz assim, Jesus ele vai falar, né, sobre que eles continuam trabalhando durante o sábado, e por que não curar num sábado? E lá no 16 ele diz assim, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Então, o Senhor, ele não diz mais essa mulher, ele diz essa filha de Abraão. Nós somos filhas, amém? E o Senhor, quando ele chama essa mulher, e ele diz assim, por que eu não vou livrar essa mulher do cativeiro? Ele reconhece que ela vivia num cativeiro. Muitas vezes nós vivemos em cativeiros, mas o Senhor, ele quer nos reposicionar e nos dar um lugar de filhas, amém? Ele nos reposiciona. Quando ele nos chama e nos toca, ele nos reposiciona como filhas amadas. É isso que ele quer para nós. É isso que ele quer para você. Então, não importa o que os outros dizem, importa o que o Senhor diz. Ele faz você de mulher apenas, de mulher que andava olhando para o chão, uma filha amada. Ele te reposiciona. Então, nós precisamos entender que nós, como mulheres de Deus, nós necessitamos estar na casa do Pai, na presença do Pai, mesmo que a nossa oração seja por mais de 18 anos pedindo algo e isso não ainda aconteceu. É diante dele que nós precisamos nos despir de toda a máscara, de toda a capa, né, a mulher de Deus, a mulher perfeita, a mulher que não erra, a mulher que é livre, quando na verdade a gente está em cativeiros. Sabe, irmãs, muitas vezes nós estamos em cativeiros que nós mesmos criamos para nos proteger. Prisões que nós criamos muitas vezes para nos proteger de sentimentos que nos machucaram, de pessoas que nos feriram. Então, quando nós vamos até Jesus, ele diz para nós, mulher, você está livre. Essa liberdade do Senhor é que nós precisamos. Até mesmo para que nós possamos ajudar a nossa família, marido, filhos, pai, mãe, irmãos. Porque a mulher, ela estando bem, ela estando livre, ela se sentindo amada, ela traz esse ambiente, essa atmosfera para dentro da casa dela. E aí, a casa dela começa a ser um lar e não só uma casa. Passa a ser algo diferente, porque ela trouxe o Senhor para dentro da sua casa. Aqui eu anotei e diz assim,
Se você conseguir manter a sua cabeça tranquila quando as contas forem maiores do que a entrada de dinheiro, quando você puder manter o controle, quando Satanás soprar que você não vai conseguir resolver todos os problemas, se você ficar firme em meio à tempestade, você é filha de Abraão. Se você conseguir acreditar que Deus é fiel e Satanás é o pai da mentira, você se torna filha de Abraão. Se você conseguir acreditar que não importa as circunstâncias, o Senhor te ama. Deus te ama. Como filha amada, você vence as dificuldades. Amém? Que você nessa noite possa guardar de tudo que foi falado aqui, que você possa guardar essa palavra. Mulher, você está livre desta enfermidade. Não importa a enfermidade, sendo física, espiritual, sentimental, você está livre. O Senhor te faz livre. Amém, irmãs? Diga para você mesmo, eu estou livre. Eu sou amada do Pai. Eu sou filha dele. Amém? E o Senhor, ele é conosco, ele é por nós. E não deixa, muitas vezes até, irmãs, a gente cai no erro de achar assim, isso é o diabo. Tudo é o inimigo, tudo é o inimigo. Mas muitas vezes nós lutamos contra nós mesmos. O diabo às vezes fala lá no cantinho dele, eu não tenho nada a ver com isso, hein? Eu não fiz nada dessa vez. Porque nós muitas vezes temos essa capacidade de nos colocar para baixo. Então, a Bíblia diz lá no livro de 1 Pedro, né? Que a gente tem que resistir o diabo e ele fugirá de nós. Então, nós temos que resistir. Se nós não resistirmos, ele vem com tudo mesmo. Mas nós temos sim que resistir e ele vai fugir de nós. Então, a nossa atitude diante do problema, diante da dificuldade, é que vai fazer a diferença. Nós não precisamos ir e debater contra críticas, afrontas, mas nós precisamos sim olhar para o Pai e estar na casa dele, buscando a ele e tendo intimidade com ele. Amém? Vou fazer uma oração, então, para nós encerrarmos, e depois eu não sei, né, se as irmãs participam, comentam algo. Então, vamos aqui falar com Deus. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pela vida de cada irmã, Senhor, que está participando conosco aqui. Deus, cada uma, Deus, que ouviu essa mensagem, o Senhor sabe, Pai, em que cativeiros ela se encontra, em que situações ela está aprisionada. O Senhor sabe, Deus. E eu creio que o Senhor trouxe ela aqui essa noite para ouvir, Deus, de que ela é livre, livre em Ti, Senhor. Ela tem em Ti, Senhor, a liberdade que ela precisa e que ela possa, Pai, a partir deste momento, abrir o coração para o Senhor e ser livre de todo o trauma do passado, de toda a memória, Deus, que a entristece, que até hoje a persegue, Pai. Livre nas suas memórias, livre no seu coração, Pai. Livre nos seus relacionamentos, Pai. Pois Tu és um Deus que nos dá esta liberdade, Senhor. Que nós possamos sentir, Pai, o Teu amor, o Teu cuidado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, Senhor. E que a Tua presença invada esse lar, Pai. E que a Tua presença reine nesta casa, nesta família, Deus. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém e graças. Amém? Amém, irmãs?